E aí, gente verde? E aí, gente profunda? Estamos aqui em mais uma aula sobre fitoenergética na nossa imersão, para você conhecer todos os benefícios das plantas e o que elas podem fazer pelas suas emoções, pensamentos, sentimentos e para todos os traumas que você carrega na vida, né, Bruno Gimenez? Isso aí, tudo bem, Patrícia? Tudo bem. Tá com esse anelzinho verde aí para falar em homenagem à fitoenergética? Em homenagem às plantas. O dia que a gente descobriu os poderes reais que as plantas têm e a gente mergulhar nisso, eu sei que alguns de vocês já conhecem o nosso trabalho, mas a maioria não, você vai mudar a sua vida drasticamente. Eu tive a minha vida transformada com a fitoenergética e eu, graças a Deus, só estou aqui, só estou vivo, graças à energia e o poder oculto das ervas. Uau, depois de tantos anos, né, que é 20, comecei a estudar em 2002, então 20 e poucos anos, né, vamos falar poucos, deixar assim, né, depois de 20 e poucos anos aqui, eu posso dizer que a fitoenergética salvou a minha vida porque ela me trouxe em outra perspectiva. Primeiro, por que eu ficava tão doente? Ficava tão doente porque eu estava desalinhado de mim mesmo. Eu me lembro uma vez, né, que a gente deu uma palestra lá em São Paulo e a gente foi lá faz muito tempo atrás, foi lá na casa da Dona Vera, minha mãe. Aí, Paty, vamos lá na casa da minha mãe, vamos sim. Aí chegamos lá, ela falou, começou a ver umas fotos minhas antigas. Ela falou, mas Bruno, tuas fotos tudo com cara de bravo, tudo com cara de mal, de triste, de doente, de fechado, até sei lá que idade. Eu falei, poxa vida, Patrícia, eu não tinha percebido isso, mas a verdade é que até uma determinada idade da minha vida eu estava muito mal emocionalmente. Eu era de mal com a vida, eu era mal-humorado, eu acordava mal, eu dormia mal, era uma pessoa que não estava feliz. Então, a fitoenergética, ela é aquilo que me colocou na minha missão de vida, que é uma coisa que é ampla para uns. A maior parte das pessoas querem saber como ganhar mais, como ter mais dinheiro, como sair de uma depressão, como sair de uma dor crônica nas costas. As pessoas não querem encontrar a missão de vida. Eu também não queria, eu queria curar aquele sentimento que eu tinha. Porque com 22 para 23 anos eu vim morar no Rio Grande do Sul e a depressão explodiu dentro de mim. E eu queria só resolver o problema de depressão. Mas como era químico, trabalhava no laboratório químico, tive muitas professoras que eram consultoras de indústrias farmacêuticas. Quando bateu depressão e o médico da empresa falou, você tem que tomar remédio. Eu falei, remédio eu não tomo. Eu sabia o que o remédio fazia mal. Eu falei, remédio eu não tomo. Uma consciência que muitos não têm hoje. Não trata a verdadeira causa e gera um monte de contraindicação. Eu falei, se eu entrar nesse caminho, é um caminho sem volta. Sim, só para saber, alguém aqui toma algum remédio controlado? Você pode comentar aqui no chat? Eu acho que a maior questão dos remédios, além das contraindicações e efeitos colaterais, é a descarga de subprodutos que é feita dentro do nosso corpo. Então, o fígado precisa lidar com isso, o rim precisa lidar com isso, né? E quando você usa uma planta, a planta foi feita pela natureza, ela foi produzida sob medida pra gente. Então, quando você toma um chá de camomila, o fígado fala ok, o rim fala ok, tá tudo certo. Eu vou ter que lidar com algo que é da minha natureza, que é algo que eu conheço. Então, para o nosso corpo, lidar com o hortelã, com a camomila, com o manjericão, com o alecrim, é uma coisa super tranquila, faz parte do planejamento do corpo, faz parte do processo da planta do nosso corpo lidar com vegetais. Já o remédio ele foi criado pelo homem dentro de um laboratório. E aí, ele é feito para tratar uma coisa, só que ele distrata, ele estraga um monte de outras coisas. E essas outras coisas causam um impacto muito negativo na nossa saúde. Esses efeitos colaterais, essas contraindicações, é que estão matando mais gente nos Estados Unidos do que a própria doença, né, para a qual eles procuraram uma medicação. Então, a pessoa tem um câncer ou tem qualquer outro tipo de doença grave. Ela vai lá e procura um remédio para tratar aquilo. E ela acaba morrendo pelo efeito do remédio e não pelo efeito da doença no corpo dela. Isso é muito doido, mas tem muitas pesquisas que mostram que isso está acontecendo cada vez mais lá nos Estados Unidos. Então, a humanidade ela se perdeu no caminho dos remédios, das medicações, né, dos químicos, dos fármacos, né, como a gente diz, e as pessoas se automedicam e as pessoas elas acham que a solução está na farmácia, mas a solução está na floresta. Sabe qual é uma condição necessária para um remédio ser patenteado? Que ele não exista na natureza. Então, para um remédio nascer, ele tem que ser provado que ele não existe, não ocorre naturalmente na natureza. Você imagina um negócio desse? Então, voltando à história, o que acontece é que eu sabia que remédio não tratava a verdadeira causa e talvez você está espantado, mas Bruno, eu fui no talalá especialista, especialista, ele falou para tomar esse remédio que é bom para depressão.
Porque ele aprendeu assim também. Só que eu te falo, conta para mim alguém que toma remédio antidepressivo ou ansiolítico, que é para ansiedade, ou para transtorno de humor, que é oscilação emocional, ou para síndrome do pânico, que seja, que essa pessoa se curou com remédio de farmácia. Ninguém se cura com remédio de farmácia. A pessoa remedia. Ela dá um tapa, né? Ela fica com as contraindicações, ela fica com os custos da farmácia, o fígado, o rim, intestino, pâncreas, tudo sofre pra caramba o sangue, e aí dá uma mascarada naquilo. Então não é cura real. Nós não somos contra os remédios. Mas o problema que a gente vem falando na fitoenergética, a bandeira que a fitoenergética levanta é que se uma dor, uma doença, hoje é conhecido, que ela nasce primeiro no emocional para vir no físico, quando um remédio surge e ele tratar só o físico, ele nunca vai ser eficiente. E essa é a nossa bandeira, que a gente te convida para participar, para levantar essa bandeira com a gente e levar para mais pessoas. E é aí que está a fitoenergética. Então, o que aconteceu foi que naquela época, eu percebi que minha vida estava ruim, eu tinha muita tristeza. Eu me lembro de eu acordar de manhã cedo no apartamento que eu morava na cidade de Porto Alegre, eu me olhava no espelho, parava assim uns minutos, eu sempre lembro, era 6h50 da manhã. Era a hora que eu estava escovando os dentes para sair. Era aquela hora que você estava dando um tapinha no cabelo, você escova os dentes depois que você tomou um café. E eu lembro que eu tinha que estar no meu estacionamento, eu tinha que estar 7 horas em ponto saindo da minha garagem, do prédio. E aí, essas 6h50 da manhã, eu segurava o espelho assim do banheiro, um espelho que não era muito grande, ficava segurando, ficava fitando ele, olhando nos meus olhos. E eu me perguntava, quem é você que não sou eu aí dentro? Eu fiz tanto essa pergunta. Então, veja, mas eu achava que eu precisava de um remédio, uma cura para a depressão. E a solução estava ali, era uma questão, minha alma gritava, minhas emoções gritavam, meus sentimentos gritavam, meus pensamentos gritavam. Então, quando eu começo a despertar para a mudança que eu precisava fazer, eu começo uma pesquisa que mostra que ao energizar as plantas, elas começam a aflorar, a despertar. Um poder oculto, em que o alecrim não é só o alecrim que todo mundo conhece. O manjericão não é o manjericão que todo mundo conhece. A camomila não é a camomila que todo mundo conhece. Ela passa a despertar poderes ocultos que, ao invés de atuar no sangue, na fisiologia, atuam nas emoções. E o que começa a acontecer é uma maravilha na minha vida, que primeiro eu começo a testar em mim. E como nesse momento eu começo a despertar tanto para esse lado da energia humana, do campo vibracional humano, eu começo a despertar que, ainda que no Brasil fosse assim incipiente, existia já uma pesquisa, existia uma pesquisa indiana, existia uma pesquisa alemã, existia um pouco de pesquisa americana, tudo muito incipiente, muita coisa japonesa, muita coisa chinesa, que falava sobre esse campo de energia. E esse campo de energia mais tarde começa a ser falado pela física quântica, que explica exatamente que não há separação entre a matéria e a energia. E a partir desse momento, a gente percebe que a humanidade está olhando para o lugar errado. E isso explica porque todos os meses nascem remédios novos. Todos os anos o consumo de remédio aumenta, mas a saúde do outro lado não aumenta. E eu fui muito abençoado porque quando eu comecei a entender isso, comecei a aplicar em mim, antes de qualquer pessoa, a fitoenergética. A utilização da energia das plantas para atuar nas verdadeiras causas dos problemas que eu tinha, que era o desequilíbrio da alma. Então, por isso que a gente chama a energia das plantas no equilíbrio da alma. E veja, a alma, se você é religioso, não, a alma não se mexe com alma. Veja, nós estamos falando de alma como o campo psíquico que a gente tem, emocional, espiritual, sobre esse somatório do que é o extrafísico. Temos o físico e temos o além do físico. A gente também pode chamar de consciência, estado de espírito. Tem vários nomes. Tem vários nomes. A partir do momento que eu comecei a atuar ali, aquela tristeza, aquela baixa estima, a baixa autoestima, melhor dizendo, aquela desânimo, porque o que acontecia? Eu sempre batalhei para ter um bom emprego trabalhando numa indústria, que foi para isso que eu fiz a faculdade. Aí eu tive um bom emprego, trabalhei numa indústria, tinha um bom salário, aí minha vida acabou, era isso. Mas eu nunca fui treinado para ser feliz, eu sempre fui treinado para arrumar um bom emprego a partir de uma boa formação. Era só isso, a fitoenergética veio, e aqui eu quero que você entenda algo. Todos vocês que conhecem a fitoenergética pela primeira vez, vêm com a cabeça a gente chama de repertorização, que é, qual que é a planta para dor de estômago? Qual que é o chá para medo da morte? Qual que é a erva para depressão? E se você continuar procurando isso, eu vou falar com sinceridade, você vai ser massa de manobra na mão de espertalhões e indústrias que não estão muito preocupados contigo, não. O que eles mais querem é que você acredite que é uma planta que vai resolver tudo.
Mas Bruno, Patrícia, vocês estão ensinando sobre a energia das plantas e não é isso? É, por isso que muda a história. Na fitoenergética, a gente entende que o que fez uma pessoa, que era o meu caso, a chegar à depressão é diferente do que fez uma outra pessoa, que pode ser o seu caso, chegar à depressão. A gente não pode tratar igual. Então, no meu caso, o tratamento passou muito por eu encontrar minha missão de vida, para eu encontrar meu caminho no mundo. E foi isso que os chás e os tratamentos fizeram em mim. Despertaram minha vocação, despertaram que eu estava no lugar errado. Porque quando eu tinha 11 anos, alguém falou, você vai ter que começar a trabalhar logo e ver alguma coisa que faça dinheiro. Aí eu, do que eu gosto, o que dá para fazer? E é assim que a maioria de nós começou a trabalhar. O que tem, o que dá para fazer dinheiro? E não é crime, nenhum crime. O complicado é você continuar trabalhando com o que você não gosta só pelo dinheiro 5, 10 anos. E foi o que aconteceu comigo. Eu já estava há mais de 12 anos de carreira, 13, não sei, não na mesma área, mas que tinha a carteira registrada desde os 14 anos. Então eu preciso achar uma coisa que combina comigo. E a fitoenergética mudou a minha energia, mudou os meus pensamentos, os meus sentimentos, para que eu passasse a ter coragem de fazer o que tem que ser feito, para que eu passasse a dizer não para a hora que tinha que dizer não, dizer sim que tinha que dizer sim. E tudo isso por quê? Porque as propriedades vibracionais da fitoenergética, elas atuam na vibração do ser humano, que é onde estão aqueles teus pensamentos mais íntimos, onde estão aqueles sentimentos mais iluminados ou obscuros, pensamentos de medo, onde estão as coisas mais brilhantes ou mais pesadas. Aqueles pensamentos de medo, de insegurança, quando você diz, pensei bobagem, as suas batalhas internas, que a gente chama de internal struggles, né? Tudo aquilo que acontece dentro de você e que só você sabe, né? Quando você está pessimista, negativo, achando que tudo está dando errado, que não vai dar certo ou que você não é bom bastante, tudo isso a fitoenergética trata, porque a energia da planta entende isso como um erro no seu sistema e ela vai lá e corrige a falha que precisa ser corrigida. Eu e Bruno somos, né, AF e DF, antes da fitoenergética e depois, porque foi esse método, né, criado pelo Bruno, foi esse método que trouxe a prosperidade que a gente tem, que trouxe a criatividade que a gente tem, que trouxe a inspiração que a gente tem para fazer o nosso trabalho. E a gente sempre quer dividir isso com as pessoas, porque na nossa visão a fitoenergética é um superpoder. Quem conhece ela, quem tem esse poder nas mãos e quem utiliza todos os dias, a pessoa ela fica diferente, ela tem um campo de energia diferente, ela se torna mais criativa para encontrar soluções para os desafios da vida. Ela se torna uma pessoa inspirada, ela tem uma energia melhor, todo mundo quer estar perto dela, ela conquista mais coisas na vida, parece que a pessoa até fica mais sortuda, mas na verdade ela trata o campo de energia dela, que é uma coisa que as pessoas às vezes deixam de lado e isso fica meio esquecido. E é importante você entender isso, eu estava escutando aqui o que o Bruno estava dizendo, né, sobre essa questão hoje da indústria farmacêutica estar tão em voga e das pessoas terem uma repertorização na cabeça de que camomila é bom para o fígado. Eu não posso dizer que camomila é bom para o fígado ou para o estômago, porque todos os fígados são diferentes, todos os estômagos são diferentes e a carga emocional que o fígado do Bruno recebe é diferente da minha, que é diferente do Marcelo, da Sam ou do Léo que estão aqui com a gente. Todos os fígados são diferentes, então eu não posso usar o mesmo remédio para tratar todos os fígados. Eu tô com enxaqueca, mas as cabeças são diferentes, são pessoas diferentes. Então o ser humano ele não é uma máquina que pode ser catalogado igual um robô, que todo mundo foi feito com as mesmas peças. Não é assim, cada ser é único e cada ser precisa ser tratado de uma forma diferente. Então a gente sabe a abrangência que as plantas têm, né? A gente estudou na fitoenergética, a gente catalogou tudo que elas podem tratar, mas as combinações dos compostos são feitas de forma personalizada. Eu não posso criar um composto e dizer, isso aqui é para dor de cabeça. Não, porque todas as cabeças são diferentes. E sabe por que isso aconteceu, gente? Essa catalogação de achar que todas as cabeças são iguais e aí um Tilenol vai resolver o problema de todo mundo? Ou que todos os fígados são iguais? Ou que todo o dedão do pé de todo mundo é igual? Não é. Surgiu
com uma encomenda que foi feita pela indústria farmacêutica no século XX, lá no início do século XX, bem na época da Revolução Industrial, quando a Revolução Industrial estava eclodindo, eles encomendaram uma pesquisa que se chama Relatório Flexner. E esse relatório foi feito por um cara tendencioso que disse que tudo que era natural não prestava. E que a partir daquele momento a indústria farmacêutica e as pessoas, ninguém poderia usar mais nada natural que ficava no campo do duvidoso. Que só o que era feito no laboratório químico é que prestava e que funcionava. Claro que eu estou resumindo, é um relatório de 100 páginas em inglês, está no Google para quem quiser ler. Tá? Eu estou resumindo, mas foi a partir daquele relatório que se teve uma comprovação científica de que o natural não tratava nada. E até aquele momento a humanidade só se tratou de forma natural. E aí quando a gente vê tudo que aconteceu do século passado para esse, né, os índices de doença aumentando, novas doenças catalogadas, quanto mais remédio tem, mais doentes as pessoas ficam. Então tudo isso aconteceu depois que nós fomos convencidos a utilizar só fármacos. Nós somos convencidos. Foi um trabalho de mais de 100 anos. Né, do lobby da indústria farmacêutica, a mídia falando isso, e hoje tem cidades, né, que tem 2, 3 farmácias, 4 na mesma rua. Por quê? Porque o ser humano se acostumou, ele aprendeu a ir na farmácia. Nossa, coisa e que ele mais não tem uma farmácia sabe do lado da outra, ele né? não sabe mais ir na floresta, ele vai Aqui na em Nova farmácia. Petrópolis, cidade de 22, 24 mil habitantes, tem 2, 3 farmácias, uma colada do lado da outra. E você sempre pode escolher. Porque é uma bifurcação que se apresenta na vida com 2 Fs, a farmácia e a floresta. Se eu perguntar para você que mora em São Paulo, capital, onde é que encontra um hortelã, talvez você não saiba. Mas se eu perguntar onde é que encontra uma Neosaldina, você vai saber e vai encomendar rapidamente. Talvez se você pedir uma teleentrega de uma hortelã, vai demorar muito mais do que a Neosaldina. Nossa, com certeza. Entende? Então, a gente criou um mundo onde o remédio é mais fácil do que a planta. E tudo isso veio daquele relatório lá naquela época, que foi encomendado porque a indústria farmacêutica queria se estabelecer. E se tornou uma indústria bilionária, cara, que domina o mundo hoje. Você está lembrando, os benzodiazepínicos são os que deram origem aos remédios antidepressivos. A primeira classe de remédio antidepressivo. E aí o que acontece em 1949, 1950, vai? Nessa época, não se tinha remédio para depressão e se falava muito pouco de depressão. Então, tem estudos falando de fatores climáticos, fatores ambientais, que são os verdadeiros causadores de depressão. Mudança na nossa dieta, pós-guerra, né? Muita coisa, né? Mas uma das coisas que é fato, que ninguém parou e falou, vamos pensar num remédio que ajude a melhorar o emocional das pessoas. Não. Eles estavam testando um remédio para tuberculose. E ao testar um remédio para tuberculose, encontraram um efeito aleatório que parecia interessante, que era a mudança no humor dos pacientes com tuberculose. Veja, nós estamos falando de uma época que tuberculose matava mais do que qualquer outra coisa. Então aí se vê, olha, esse aqui para tuberculose não é muito bom. Estou resumindo a história, tá, gente? Mas esse daqui, para melhorar o humor, tá bom. Então a partir daí começa a se criar os remédios antidepressivos que atuam nos nossos neurotransmissores. Por quê? Porque a pesquisa avança e se percebe algo. Você que já foi ao seu psiquiatra, ao seu médico, que te receitou um antidepressivo, ele vai falar, não, depressão é um problema químico no teu cérebro. A química do seu cérebro se chama neurotransmissores. São substâncias químicas que são capazes de criar as transmissões entre as sinapses cerebrais que te trazem a percepção sobre a vida, a realidade, resumidamente, muito resumidamente, porque toda vez que fala de cérebro, o aparelho físico é muito complexo. Então, o que se instalou? A indústria farmacêutica falou assim, olha, toda depressão, todo quadro depressivo, a pessoa apresenta um desequilíbrio na química do cérebro. Então, a gente só precisa descobrir qual é o neurotransmissor ou qual é esse químico que está em desequilíbrio e a gente suprir com um remédio. Ah, beleza. Só que quando você coloca um remédio para a química do cérebro, o número de contraindicações é tão absurdo. E agora eu te pergunto, a causa, aí que está a quebra de tudo que está baseado na fitoenergética, a causa do desequilíbrio da química do cérebro é que a medicina não alcança, os fármacos não alcançam.
Justamente o seu emocional, o seu mental, o seu espiritual influenciam na química do cérebro. Então, ao invés de eu tratar o cérebro, eu vou tratar o dono do cérebro, que é o João, Pedro, Paulo, Ana, Maria, com suas emoções, pensamentos e sentimentos. Agora, eu te pergunto, o que vai acontecer com uma grande e milionária indústria, trilionária de dólar? Essa indústria que só perde para a indústria de armamento, é a segunda maior indústria do mundo. Se todos nós começarmos a perceber que toda doença, quando ela chegou no físico, ela tem uma causa, que é no mental, no emocional e no espiritual. Então isso também precisa de uma revolução sua, minha, de eu não aceitar mais um remédio pronto. Tá, qual é a causa dessa dor de cabeça? Tá, qual é a causa dessa inflamação? Tá, tô com infecção, tomei antibiótico, mas por que tá dando essa infecção? Tá, eu tô com uma dor aqui, assim, assado, fiz cirurgia, tratei, mas por que aconteceu? Porque quando você começa a ser uma pessoa que vai buscar a causa, essas dores e doenças não se repetem e você vai aos poucos sendo a pessoa que consome menos remédio, menos remédio, menos remédio, menos remédio, menos médico, como você vai ver nos vídeos de relatos de alunos da fitoenergética que nós vamos mostrar no final dessa live. Então, a partir do momento que lá atrás, quando eu começo a descobrir isso, eu começo a fazer uma pesquisa de 3 anos e ver quais são as plantas que eu tenho que combinar, porque você deve achar que tomar só uma planta funciona. Não. Você tem que aprender a combinar. Tem um range de aplicação que as pessoas podem aprender. Você não precisa de grandes estudos, né? Você precisa de um tempo de estudo. Posso te dizer que em poucos dias você aprende o básico. Mas você precisa entender qual é a combinação de plantas que vão pegar aquele range, aquela faixa de emoção, pensamento e sentimento que a pessoa está ruim. A fitoenergética entendeu que todo medo, mágoa, tristeza, ansiedade, depressão, qualquer coisa ruim no nosso emocional, é como se fosse uma estação de rádio. Você vê, você pega o aparelho de rádio, ele tem lá 86.7 até 108 ponto alguma coisa, tá bom? Então, quando eu estou doente, é como se fosse a frequência 93.2 ou 85.7, que está fora de estação. O que é essa frequência? São áreas no nosso campo energético, que você vai ver, a gente vai falar muito, numa série que a gente está preparando para você, que é uma imersão da fitoenergética, uma imersão fitoenergética. Nessa imersão, você vai aprender os segredos da fitoenergética, você vai aprender como ativar o poder oculto das plantas, porque tudo que eu e Paty estamos falando aqui, se você não ativar o poder oculto das plantas, você não funciona nada, e você vai entender mais sobre os 4 grupos de plantas e tudo mais. Para você participar, você tem que cadastrar, a não ser que você já tenha cadastrado. Se você ainda não cadastrou, está aparecendo aqui embaixo, cadastra na nossa página, entra no grupo do WhatsApp, não sai até terminar a série. Outra coisa, a série não fica disponível no ar toda hora. É um período que começa, que você vai ficar sabendo tudo a partir desse cadastro, começa e termina, tá bom? Do mesmo jeito que começou, termina. E é gratuito para quem assistir nesse período, que ele vai estar liberado. Você não perde por nada, porque a tua cabeça vai, e você vai começar a entender por que lá atrás, quando eu descobri isso, e a gente já era amigo, já trabalhava junto, o que a gente começou a fazer? A gente começou a ensinar para outras pessoas. E essas pessoas começaram a fazer para os seus parentes, para o tio, para o primo, para o irmão. Alguns trabalhavam profissionalmente com isso, outros faziam em casas de caridade, em ONGs e pastorais, e Liga Feminina de Combate ao Câncer. Outros faziam só para casa, outros usavam para animais de estimação. Veterinários chamaram a atenção, ficaram impressionados, vieram falar com a gente, médicos vieram falar com a gente. Nós fomos costurando a amizade com pessoas que começaram a falar, cara, o que vocês estão mexendo aqui é algo muito sério, porque a sociedade não está dando atenção a isso. E é impressionante o número de médicos, dentistas, enfermeiros, bioquímicos, né, farmacêuticos, que fazem o nosso treinamento. A gente ensina a fitoenergética há muitos anos, né? Então, é uma gama de profissionais da saúde que nos procuram para entender um pouco desse outro lado, porque eles sabem e conhecem profundamente o que um remédio mal utilizado pode causar e os efeitos colaterais e tudo que acontece. E uma pessoa que eu lembro, assim, uma médica, ela era psiquiatra. E aí, é o seguinte, ela me disse, olha, quando chega uma pessoa lá para fazer consulta, se eu não receito um remédio, a pessoa fica brava. Ela me desqualifica como psiquiatra. Ela diz que eu não sou uma boa médica se ela não sai de lá com várias caixas de remédio, né? Com uma receita para várias caixas de remédio. Então, nós fomos tão afastados da nossa essência.
Eu acho que a gente se distanciou tanto da nossa essência natural que a gente só vê remédio, 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 fármaco, eu preciso ir na farmácia, eu preciso ir na farmácia. E desde aquela vez, gente, mais de 20 anos atrás, que eu descobri a fitoenergética e, né, consegui me libertar daquele monte de medicação que eu tomava, aquele monte de problema de saúde que eu tinha, desde aquela última vez, eu só vou na farmácia para comprar cosmético. Às vezes, olha, nessas últimas décadas aí, um remedinho que outro, mas tudo coisa leve. E é só para comprar cosmético, para dar uma olhada nos cremes, né, shampoo, essas coisas todas. O restante, né, aquela parte dos remédios que a farmácia tem, eu não visito. Então, eu sou a prova viva do que a fitoenergética pode fazer, né, do que ela pode transformar. Lá com 24 anos eu tomava 8 medicações diferentes para vários tipos de doença e hoje nenhuma. E nós temos aí milhares e milhares de alunos formados, terapeutas fitoenergéticos, que também não utilizam mais medicação, né? Algumas pessoas que usavam medicação pesada, algumas que tinham diagnósticos muito difíceis e que hoje estão super bem. Então, não é mágica, não é um milagre, é fitoenergética e ela super funciona. Por isso que a gente reforça, né, o convite para você participar da nossa imersão da fitoenergética. É só se cadastrar, né, Bruno? E vir participar com a gente. Muito fácil participar, vocês viram que a gente tem muita história. Hoje a gente contou um pouco de como surgiu. Uma coisa mais séria que teve foi que quando eu senti esse chamado, quando a Paty sentiu, a nossa vida mudou e nunca mais deu para a gente parar de fazer o que a gente faz. Então, o que eu quero te falar? Talvez o que está acontecendo com você é o que aconteceu lá atrás. A gente sentiu o chamado para levar isso para outras pessoas, para levar para a nossa vida, depois para a nossa família, depois para os amigos. E a gente acabou sendo apaixonado por isso e isso virou nosso trabalho. Não deixa passar isso, sabe? Não deixa. Você viu que a fitoenergética pode ser aquilo que você estava esperando. E o seu processo de amor dos seus animais de estimação? Nossa, a conexão que a gente tem com os animais é uma coisa inexplicável. E talvez você vai ver que eles estão precisando que você aprenda mais sobre as plantas. E também, a gente não pode ficar nessa de qual que é a receita, ficar guardando o videozinho do Instagram, do TikTok, que um doutor ensinou uma receita, enquanto que ele não ensina lógica. Aí você ficar escravo daquela receita não pode fazer nunca mais. Então, é preciso abrir a cabeça e entender, você pode melhorar a sua vida, a sua saúde. E o que nós estamos falando, para quem está nos conhecendo agora, se você é novo, você comenta aqui embaixo se você é novo ou não. Para quem está nos conhecendo agora, eu acho que é muito importante a gente não só falar. Hoje a fitoenergética está no glossário de terapias alternativas do Ministério da Saúde, são inúmeras palestras, convites de eventos, são inúmeros workshops, são anos e anos trabalhando com isso. O nosso trabalho ele tem mais de 20 anos. Mas não só isso, eu queria que você soubesse também que tem a coisa que mais nos interessa. São pessoas que mandam seus relatos espontâneos falando do quanto a fitoenergética, aprender a fitoenergética foi uma transformação tanto para a vida delas quanto para a vida das pessoas que elas quiseram ajudar. E aqui eu quero te dizer algo que me perguntaram, o que você vai falar? Não, hoje eu tenho que falar como que a fitoenergética mudou minha vida. E sabe uma das coisas que mais mudou minha vida? Porque uma das tristezas do ser humano é a gente não saber ajudar o próximo. Às vezes alguém vem e pede ajuda para você que está mal, você fala, vai passar, sinto muito. Não fica assim. É uma ajuda que você, vamos falar sério, você se sente um merda. Você está dando apoio, e é bonito, é solidário, mas não resolve toca nenhuma. Agora, quando a pessoa começa a falar e você estuda, conhece a fitoenergética, você fala, tá, mas como que você está sentindo isso e aquilo? Você já está com o papel ali na hora que você consegue fazer um diagnóstico bem rápido, né? Ah, entendi. Entendi, tá. Só me dá um pouquinho. Aí você vai lá com o seu manualzinho, olha, fulano, tá aqui, ó. Eu tenho uma sugestão de tratamento para você. Nós vamos usar aqui esses vegetais, são físicos, niveladores, condutores puros. Você pode tomar, você pode fazer spray, você toma 2 vezes por dia. A pessoa meio assim, ó, isso aqui vai te ajudar nisso, naquilo. Aí ela vai e faz. Aí passa 3 dias, ela fala, não estou acreditando. O que você fez? Sabe qual a coisa que as pessoas mais falam para mim e para a Patrícia? Que macumba é essa? Que magia é essa? Como se fosse algo... O que vocês colocaram O que vocês puseram aí? Só quero lembrar que isso daqui não é um exercício de preconceito a macumba, porque macumba é um instrumento musical.
E macumbeiro é aquele que toca o instrumento musical. Mas o Brasil é um país de gente que zoa, brinca. A gente não se ofende com nada não, mas eu estou explicando porque a comunidade umbandista é uma comunidade muitíssimo interessada e muitíssimo conhecedora das plantas, tá? Então, quando as pessoas falam que macumba é essa, não é pejorativo, é ao contrário. Meu Deus, que mágica que Ou teve, então, que mágica coisa. é essa? E aí a gente fala, gente, é uma tecnologia técnica. ancestral. É tecnologia que está na natureza há milhões de anos. A única coisa que o ser humano não usa. Porque ele prefere ir na farmácia, né? Então, é uma tecnologia ancestral que está presente, está aqui, ó. Então, é a coisa mais linda, gente. Que tecnologia linda é essa que tu põe uma semente no chão, daqui a pouco brota uma planta e ela cresce, ela fica linda e você pode comer, você pode beber um chá e pode utilizar na sua vida. É a coisa mais incrível que tem. Eu acho maravilhoso. Porque imagina você saber como combinar. Ó, qual que é a situação que a pessoa tem? Olha, ela está depressiva porque ela perdeu um parente, a vida dela não está dando certo, ela está mal financeiramente. Tá bom, quais são as plantas que combinadas vão atuar nessa sintonia? O que significa? Imagina que eu tenho uma bateria, tá? Carregada, e aqui eu tenho uma bateria descarregada. Eu aprendo a criar uma bateria carregada que vai funcionar certinho para a pessoa. Aí essa bateria, que é o tratamento, vai carregando a bateria da pessoa. Então vai consertando a pessoa, ajustando ela de dentro para fora, não com químicos. Por quê? Porque você não pode ignorar a causa anímica. Você não pode ignorar os princípios da pessoa, você não pode ignorar a essência, o espiritual, a chama divina. E a fitoenergética, como ela usa o lado divino, o lado energético da planta, esse lado energético da planta, ele combina perfeitamente, ele vai direto. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu fui num velório uma vez e tinha aquelas plantas assim, toda amarela, aquelas coroas de flor que a gente não gosta de velório, mas tinha. Curiosamente colocaram assim, aqui estava o corpo do defunto aqui, as pessoas vinham, choravam, olhavam e embora, vinham, choravam, olhavam e embora. Tudo para aquele lado. Tudo para aquele lado. O que aconteceu? Como eu fiquei horas naquele lugar, quando eu olhei aquela parte, metade para cá, que era onde as pessoas vinham, naquela enorme coroa, ela murchou só metade, a outra metade não murchou. Aí eu falei, não, isso deve ser coincidência. De lá para cá, daquela situação para cá, eu vou num velório, eu presto atenção nas flores que estão ali perto onde as pessoas vão, como que elas murcham. Então o que eu quero que você saiba, por que a flor murcha numa situação dessa? Porque isso aqui é um campo imanente de forças. Quando eu estou aqui perto, ele está emanando força para mim. Só que aquilo que ele emana para mim, que qualquer planta emana, se é uma frequência que eu não estou com falha, se é uma frequência que eu não estou debilitado, que eu não tenho ausência ou fraqueza, vou assim dizer, a energia dele vai vir para mim e eu não preciso, então eu não pego. Agora, se vai trabalhar numa frequência que eu estou precisando, eu vou sugar toda a energia da planta. E esse mecanismo você conhece, só que você nunca viu ninguém estudando tecnicamente isso. E o técnico não para ficar difícil, mas para que você possa dominar. Agora, por que a arruda seca? É uma das primeiras plantas que secam. Porque a arruda é uma planta que trabalha desejos não realizados. E fala para mim quem é a pessoa que não tem desejos realizados no mundo. Então a chance de uma pessoa chegar perto da arruda, que trabalha emitindo força de desejo não realizado. Se ela chega em você está bem com os desejos realizados, a energia dela bate e volta e não desidrata ela. Você é uma bateria cheia. Agora, pega uma pessoa triste, vitimista, nada dá certo, não conquisto nos meus sonhos, a arruda vai ver aquilo e vai emitir a frequência dela, a força dela. Quando emitir, o campo que está recebendo, que é você, alguém que você conhece, está só me dá mais, me dá mais, me dá mais. A arruda não sabe o tempo de parar e ela dá tudo para si. Ela morre. Para o outro. E daí ela seca. Então, Bruno, nós não somos nem falsos nem estressados. É? É. Por quê? Porque o hortelã tá bem bonito aqui. Ah, mas faz poucos dias que ele tá aí com a gente. Não espera mais uns 2 dias. Não, é que o hortelã, perto de pessoas falsas ou muito estressadas, ele murcha. Porque ele ajuda a eliminar o estresse e ajuda a eliminar a falsidade. Então, ele se doa para quem é falso, é duas caras, e para quem é muito estressado. E ele vai doando, e a pessoa não muda, ele vai doando até que ele seca, né? Quando a pessoa é muito estressada ou quando ela é muito falsa, ela acaba murchando o hortelã, assim como a pessoa mentirosa murcha o manjericão, assim como a pessoa indecisa murcha a sálvia, e por aí vai, né, Bruno? Aqui tem um hortelã levante e um crispa. Quer ler um deles aí?
Hortelã, então vou ler o hortelã, levante, o menta crispa. Tem os dois aqui, vou ler os dois então. Hortelã, menta crispa, que é o nome científico. Abre caminhos na vida, ajuda a entender e trabalhar as dificuldades com o pai, elimina a hipocrisia e a falsidade, gera efeito analgésico, elimina fibromas, reduz o estresse, ajuda a mudar o pensamento e a gerar vitalidade energética geral em casos de câncer. Esse é o hortelã. E o hortelã levante é o menta silvestris. Ele limpa a mente e o campo energético, desacelera a atividade mental, transmuta as energias densas de ordem mental e formas de pensamento, alivia tensões, ajuda a parar de pensar em coisas negativas, descongestiona os pensamentos, expande a consciência, abre o chakra frontal, estimula a clarividência e aumenta a sensibilidade extrafísica. Excelente, excelente. Isso aqui é um pouco das coisas, mas você não é para pegar e fazer um chá só de hortelã, só de hortelã. Você vai ver na série, na nossa imersão da fitoenergética, são 4 grupos de plantas. E é um erro comum daquele que começa a estudar fitoenergética. Ela falou que aquela planta é boa, vou entupir minha casa de planta, começo a tomar chá. Aí você vai entender um fenômeno que a gente tem, que é um desequilíbrio energético, se dá por usar uma planta só. É um grande erro que as pessoas não ensinam por aí. Nós estamos falando de uma ciência que se utiliza da energia e o poder oculto das ervas no tratamento das verdadeiras causas dos problemas emocionais, mentais e espirituais que causam os verdadeiros problemas. Então, é algo lindo que quando você está trabalhando, está mudando a tua sensação, tua frequência. É por isso que eu quero te convidar de novo. Não deixe de cadastrar tudo direitinho na imersão que nós vamos fazer. E você vai entender o mecanismo de ativação desse poder oculto das plantas. Você vai entender melhor, né, como que esse sistema da fitoenergética funciona. A fitoenergética já nos trouxe muitas alegrias. O reconhecimento do Ministério da Saúde foi uma grande alegria. Inclusive, foi no dia do meu aniversário que aconteceu. Hein? E a fitoenergética também foi reconhecida pelo MEC. Hoje é uma pós-graduação também, né, reconhecida pelo MEC. Então, a gente foi um trabalho assim, que transformou nossa vida para sempre, né, Bruno? E continua transformando. E a gente quer dividir, a gente quer compartilhar, a gente quer mostrar isso para o mundo, até porque é uma missão que a gente tem, né, fazer com que as pessoas despertem para o seu lado natural, para o seu lado essencial. Você tem superpoderes aí dentro, só que talvez você esteja cansado da vida, do mundo, das pessoas. Talvez você esteja só numa fase difícil, mas a energia das plantas pode te ajudar a sair da fase difícil e ainda explorar potenciais e conhecer coisas dentro de você que você nem imaginava que você tinha. Foi a fitoenergética que despertou meu dom oculto de escrever. Hoje eu tenho mais de 20 livros escritos, 9 best-sellers no Brasil, um best-seller na Europa, e sem a fitoenergética, esse dom não teria aflorado. Provavelmente eu ainda estaria lá no emprego que eu tinha na época, né, trabalhando na indústria, sem ter aflorado todo esse dom da escrita. Então a fitoenergética, além dela te ajudar a tratar dores e doenças físicas, emocionais, mentais e espirituais, ela libera dons que você nem sabia que você tinha. Verdade. Ó, a gente vai deixar alguns casos aqui para vocês, a gente se vê na próxima aula. Não deixa de cadastrar, porque quando vier a imersão onde a gente mostra tudo e a gente faz um intensivo para você aprender muito mais sobre a fitoenergética, tá bom? Veja o caso de alguns dos nossos alunos que estão mudando suas vidas, mudando a vida dos seus parentes, né, animais de estimação. Você vai ver que o que nós estamos ensinando é coisa séria. Até a próxima aula, então. Até, um beijo. Através dos compostos fitoenergéticos, eu consegui expelir cálculos renais sem dor e sem sofrimento. Então eu comecei a trabalhar com a fito e o resultado não podia ser diferente. Foi maravilhoso. Como, por exemplo, controle da ansiedade, controle emocional, conseguir dormir melhor, então combate à insônia. Então, para várias coisas e para várias pessoas deu muito certo. Eu já tratei o meu marido com sachês para ansiedade. Eu já me tratei com sachês, principalmente quando eu estava utilizando remédios para depressão, e no momento de desmame os sachês foram fundamentais para mim, porque eles me ajudaram a não ter aquela sensação ruim que as pessoas normalmente têm quando estão largando os remédios. Eu já tratei uma amiga também
que estava com dores nos braços fortíssimas e, para nossa surpresa, em menos de 2 horas que ela estava utilizando o primeiro sachê, ela já não sentia mais dor nenhuma. A minha secretária do Latin sentia muita dor, porque ela teria que operar a vesícula biliar. Fiz vários compostos em forma de sachê e com o passar do tempo parou de reclamar. E já se passaram quase 2 anos, não fez a cirurgia.